Meu nome é Silvânia Braga de Castro, eu sou professora no Cefet Minas, Unidade de Araxá, e sou aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Exatas e Tecnológicas da UFCAT. O que me atrai na ciência? O que me atrai na ciência são as possibilidades, né? A partir de uma pergunta, tudo o que pode vir a ser revelado, tudo que pode vir a ser melhorado. Isso que me atrai na ciência, né? Todas as possibilidades que ela nos permite, todas as possibilidades que ela nos traz. Afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião. Agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar. Salve, salve, meu povo! Tá começando mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou Francioli Araújo. Eu sou Jefferson Antunes. E hoje nós vamos falar sobre o papel das agências de fomento na pesquisa e desenvolvimento da ciência. Salve, salve, meu bom doutor Jefferson agora, né? Depois de ser doutor, primeiro programa de Vossa Senhoria aqui conosco, né? Seja muito bem-vindo. Olha aí. Obrigado, grande Francioli. Jefferson, e hoje a gente vai falar sobre esse treco aí chamado Agência de Fomento, né? Que é uma coisa que me parece que nem todo mundo sabe o que é, nem mesmo os pesquisadores, às vezes, né, passa batido durante toda a pós-graduação. Francioli, as agências de fomento, elas distribuem recursos, né, para a seleção de pesquisadores e pesquisadoras nas instituições de ensino. Essa é a forma como nós mais conhecemos a sua atuação. Através de projetos de seleção em bancas públicas, esse fomento à pesquisa tem como um dos seus braços o financiamento, para garantir o quê? A lisura no processo e sua qualidade, é claro. Mas nós também temos editais de chamadas públicas, tanto para concessão de bolsas, como para avaliação e regulação de programas e projetos, além de políticas públicas. As agências de fomento são parte integrante do papel social do governo federal relacionado à ciência, tecnologia e inovação. As agências de fomento estaduais e federais, e nós temos até em alguns municípios, elas vão regular a atuação e a comunicação científica dos programas de pós-graduação nas instituições de nível superior. Então, é mais uma das coisas que as agências de fomento fazem, já que elas são parte integrante da política pública de fomento à ciência e tecnologia. Elas estão em conjunto com as instituições de ensino, os institutos de pesquisa, as empresas públicas e privadas, os ministérios, formando aí o que a gente conhece como Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ah, cara, bacana, hein? Então, essa história aí de agência de fomento, elas são importantes, né? Isso, elas vão fazer parte de todo um arcabouço de políticas públicas. Como eu disse no começo, nosso maior contato com as agências de fomento é realmente junto à concessão de bolsas, né? Ao financiamento da formação de mão de obra científica no Brasil. E quais que são aí essas agências de fomento mais famosas aí, Jefferson? Olha, a gente tem o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, tem a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, todas duas aí de nível federal, tem a FINEP, que é a Financiadora de Estudos e Projetos, a Embrap, com 2 Is no final, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Além de termos as fundações estaduais de amparo à pesquisa, FAPERJ, FAPEMIG, FUNCAP, né, que são as estaduais. Então nós temos aí várias siglas. E Jefferson, e no episódio 76, o Tiago Fidelis conversou com a Suzana aqui sobre inovação e a relação indústria-academia, onde ele fala sobre justamente a Embrapi, né, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, e que tem um papel fundamental no fomento à pesquisa, né, brasileira hoje,
e que vem despontando aí como uma grande financiadora de projetos. Verdade. A gente tem que lembrar que a maior parte da pesquisa científica, a maior no sentido de esmagadora para você que está ouvindo, viu? Muita mesmo, vem do setor público. É financiada com dinheiro público. Uma vez que para o setor privado, a pesquisa e o desenvolvimento são tidos como investimentos de alto risco, né? Uma vez que elas podem não produzir um resultado rentável. Por isso, existe a necessidade de políticas públicas de financiamento, subsídio e cooperação no mundo todo. São as instituições governamentais em todo o mundo as maiores responsáveis pelo fomento à pesquisa através de suas agências de fomento. Se você pegar, por exemplo, procure o livro Rota do iPhone, que ele vai explicar como 168 componentes do iPhone são completamente vindos da pesquisa científica a nível público, com investimento público formado por pessoas em instituições públicas. Isso entra como o quê? Como um financiamento e um subsídio governamental para que essas empresas possam desenvolver seus produtos a partir de tecnologias. Então, essas ações governamentais, elas devem ser estratégicas, através de um processo de avaliação, planejamento e coordenação de ações focadas no desenvolvimento, sem inviabilizar, inclusive, outras áreas de conhecimento, em uma política de valorização integral do conhecimento científico brasileiro. E embora a gente esteja falando aqui de governo brasileiro, de financiamento da pesquisa nacional, vou logo mandar um dado aqui que é para as pessoas que dizem: mas em outros países não é bem assim. Os Estados Unidos, que é um dos países que mais investe em ciência, 60% do recurso destinado à pesquisa em 2016, que é um dos dados aqui que eu tenho mais recente, são do governo, são 60% são do governo federal. E aí você vai ter algumas outras receitas, como fundos da própria universidade, 25%, organização sem fins lucrativos, 6%, empresas, 6%. Então, a nível mundial, realmente quem financia a ciência é o governo. Exatamente, professor. Olha, por causa essa questão mesmo de risco. As empresas não querem se colocar em risco para, por exemplo, ter um setor de pesquisa e desenvolvimento. Se você pega, por exemplo, a história do Elon Musk, o que é que o Elon Musk inventou? Nada. Ele pegou o dinheiro que os pais dele ganharam explorando minas no continente africano e investiu. Coisas que deram certo, coisas que não deram certo. Ele tem, obviamente, a melhor profissão do mundo, que é herdeiro. E de muito dinheiro, né? Herdeiro de muito. Dinheiro pra cacete. E fora que ele tem financiamento público, né? A gente tem uma matéria aí que ele foi lá chorar dinheiro, chorar as pitangas pro Trump, e o Trump quase humilhou ele, o cara ser humilhado pelo Donald Trump, né? Coisa, né? Até desgosto menos do Trump por causa disso. Né? Enfim, financiamento da pesquisa científica no mundo, ele vem de agências de fomento públicas. São raros os casos do setor privado investindo em pesquisa e desenvolvimento. E normalmente, cientistas que trabalham nessas empresas, notadamente, têm uma formação em algum nível, se não em todos os níveis, em instituições públicas, certo? O que reverte aí a questão da ciência e tecnologia para o desenvolvimento através da formação de mão de obra, que é o que as agências de fomento preconizam. E é bacana porque acho que a gente tem que entender, eu acho que quem está na graduação, quem está na pós, e as pessoas também que não são do meio acadêmico, elas precisam entender de onde vem esse recurso, né, que é destinado a esses projetos. E para quem vive disso, no caso, né, o pós-graduando, ele precisa entender onde buscar esses fomentos. Nós tivemos aí um período onde os editais do CNPq, eles praticamente deixaram de existir, mas recentemente saiu aí vários editais do CNPq. Isso aí foi, acho que tem um mês, a gente está aqui em setembro, e acredito que agosto,
acho que julho, agosto, começaram a sair alguns editais aí bem específicos do CNPq para fomento à pesquisa, né? Algumas pesquisas aí bem focadas. Mas, no geral, a gente não está com tanta coisa assim, né? Verdade, verdade. Então, vamos dar um panorama geral. A nível federal, a gente tem o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Antes era separado Ciência, Tecnologia e Inovação da Comunicação. O atual governo reuniu tudo em um ministério só para errar duas vezes. E o Ministério da Educação. São os órgãos responsáveis no nível federal pela concepção de articulação de políticas públicas no campo da ciência e tecnologia. A gente vai ter a CAPES e o CNPq, que são responsáveis pela formação da mão de obra qualificada, para o fomento à inovação e parceria com os setores privados. A gente vai ter a FINEP e a Embrap. Já os institutos Senai de inovação, as instituições públicas de ensino superior, os centros federais de tecnologia, têm por responsabilidade o processo de desenvolvimento e execução dessas pesquisas. E, como eu disse antes, no nível estadual, nós temos as fundações de amparo à pesquisa, que normalmente são ligadas às secretarias de ciência, tecnologia ou de educação. Essas fundações estaduais, elas vão cumprir funções que no âmbito federal são divididas em variados setores e agências. Formação de mão de obra, fomento à pesquisa a nível de pós-graduação, fomento à inovação, gestão de propriedade intelectual, apoio a empreendedores de tecnologia e inovadores e inovadoras independentes, articulação de sistemas estaduais e a formulação de políticas públicas baseadas em evidências. Essa listinha que eu acabei de falar é basicamente o quê? É basicamente o conjunto de funções e atribuições das agências de fomento. O que é que acontece? No nível federal, essas funções são mais distribuídas, enquanto que no nível estadual, a agência de fomento acaba concentrando todas essas funções. Tá, mas vamos lá, Jefferson. A gente sabe que, por exemplo, eu estava aqui só dando uma olhadinha nos editais abertos, né, do CNPq, e aí a gente vai também para ter uma ideia de se difere ou não dos editais das agências de fomento estaduais. Mas, por exemplo, aqui eu tenho uma chamada do CNPq aberta, construção de metodologia para a formulação de políticas públicas estaduais de alimentação e nutrição e de promoção de saúde e apoio à implementação. Esse é um edital que está aberto, aí as inscrições começaram dia 5 de setembro e vão até o dia 5 de outubro. E a gente tem uma outra aqui, sistemas de observação e monitoramento oceânico relacionados ao Global Ocean Observing System Brasil, que é uma chamada que está aberta aí até o dia 30 de setembro de 2022. Elas têm, esses projetos de pesquisa do CNPq, eles têm aí uma característica bem ampla, né? São projetos que muitas vezes eles priorizam projetos desenvolvidos em parceria com instituições nacionais, internacionais, tudo mais. E tem funções específicas, né? Ela visa resolver problemas, mas problemas de cunho mais abrangente, né? Vou colocar alguma coisa assim mais de âmbito nacional. Quando você parte para essas agências estaduais, você tem a tendência de regionalização de problemas, vou abrir um edital tentando resolver um problema local? Sim, Francioli. Os editais, as chamadas públicas, normalmente são para dar continuidade a pesquisas, principalmente quando é do campo da pesquisa básica, ou para atender políticas públicas através da formulação de políticas públicas baseadas em evidências. Então, a gente tem, por exemplo, lá em 2015, no contexto do pós-rompimento da barragem de Mariana, a gente teve a atuação da FAPEMIG, que é a agência de fomento do estado de Minas Gerais. Ela fez o quê? Chamadas públicas, buscando construir conhecimento para avaliar e mitigar os impactos socioambientais da atuação criminosa da mineradora Vale, a antiga Vale do Rio Doce. E nós temos, é claro, chamadas também a nível nacional, né? Por exemplo, a gente tem as pesquisas que foram financiadas dentro do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que buscou identificar a relação do Zika vírus com os casos de microcefalia
em crianças recém-nascidas, que permitiu a adoção de medidas urgentes na prevenção, desenvolvimento de produto e tratamento de doenças. A gente também teve, no contexto da Covid-19, várias instituições de pesquisa científica e tecnológica que se dedicaram ao enfrentamento da crise. E aí a gente tem, né, essa dupla chamada para a resolução de problemas, tanto a nível federal quanto a nível estadual. Se a gente pegar, por exemplo, o Centro de Tecnologia de Vacinas em Minas Gerais, trabalhou com desenvolvimento de teste rápido, financiamento de medicamento e vacina, e a gente tem os tratamentos do Instituto Butantan em parceria com a Fiocruz. Tivemos aqui no Ceará o desenvolvimento do capacete Elmo, que foi uma parceria da FUNCAP com a Escola de Saúde Pública. A FUNCAP é a agência de fomento do estado do Ceará, em conjunto com a Esmaltec, que é uma empresa que produz eletrodomésticos. Então, se juntaram o conhecimento produzido aí dentro da Escola de Saúde Pública do estado do Ceará, em parceria, através de uma chamada da FUNCAP, fizeram parceria com uma indústria para promover esse avanço que foi tão necessário no momento que os respiradores eram muito caros, né? O desenvolvimento do capacete Elmo barateou enormemente essa questão, que só pode ser resolvida através do quê? Através da construção do conhecimento científico, a ciência básica, da sua implementação em uma parceria público-privada. Então, nesse sentido, a gente lembra o quê? Que não é só a pesquisa aplicada, mas a pesquisa básica também faz parte do escopo de fomento dessas instituições. A ciência básica, ela constitui o aporte necessário para se aplicar conhecimentos no desenvolvimento de produtos e sistemas que respondem a problemas públicos. E nesse sentido, as agências de fomento garantem essa construção integral do conhecimento por meio de suas políticas. Olha, é bem interessante como você pode ver a atuação das agências de fomento locais, não é? Eu me recordo que, principalmente no início da pandemia, houve ali uma série de cortes no orçamento, e que muitas agências de fomento, elas pararam realmente de fomentar, né? Você teve ali, em parte por você precisar de alocar recursos, né, para outras áreas, para áreas da saúde, e investir, como você bem lembrou aí, para investir em outra área, para você poder desenvolver alguma solução que pudesse mitigar a questão da Covid, né? O capacete Elmo aí foi algo desenvolvido e com esse financiamento foi algo muito rápido também, né? Você teve uma resposta muito rápida ali da sociedade, dos grupos de pesquisadores, e algumas, lógico, né, mesmo diante desse corte dos recursos, a realocação de recursos e tudo mais, elas foram quem mantiveram a ciência funcionando no estado, né? Você teve a manutenção das bolsas de pesquisa, você teve a manutenção de projetos que foram muito importantes e que mostram que os estados, eles também precisam investir em ciência para desenvolver os seus próprios potenciais, não é? Verdade, Francioli. Olha, se a gente for pegar aqui, eu vou tratar para vocês com dados do Nexo Jornal, link na descrição, certo? Nós tínhamos um patamar de aproximadamente 4 bilhões, né? Menos que 4 milhões, mas bem próximo, nos anos 2000. E nós ultrapassamos esse patamar em 2008. Isso, esse valor que em valor de investimento para a ciência? Isso, só do CAPES CNPq, certo? Os dois juntos. Ok. Nós ultrapassamos, então, em 2008, a linha dos 4 bilhões, e a tendência foi progressiva até o ano de 2015, quando nós chegamos ao patamar superior a 12 bilhões, ou seja, 3 vezes mais em valores corrigidos pelo IPCA de janeiro de 2021. Em 2015, aconteceu um fato político que eu não sei se vocês lembram, mas Dilma Rousseff, Dilma, deixa de ser presidenta. E Michel Temer assume, né, quando o orçamento já cai para pouco mais de 8 bilhões. E em 2021, o orçamento volta a estar abaixo de 4 bilhões. Ou seja, volta a estar num valor menor do que 20 anos atrás, do que nos anos 2000, 2001, certo? Então nós temos aí uma queda, né? Sempre lembrando que é em valores corrigidos, para
A gente vai deixar aqui o link para vocês na descrição dessa matéria do Nexo Jornal, mas basicamente o que acontece? Hoje nós tratamos com 1/3 dos recursos de aproximadamente 7 anos atrás para ciência e tecnologia no Brasil. À medida que o Brasil se desindustrializa, né, deixando de gerar emprego e renda, a pesquisa científica também é colocada de lado e o Brasil, nos campos que ele é de excelência, acaba sofrendo aí esses cortes, essas reduções que vão mitigar o avanço, o desenvolvimento da pesquisa científica no país. Obviamente que não se trata só de pesquisa e de desenvolvimento, né? Não se trata só de concessão de bolsas para pesquisadores e pesquisadoras realizarem pesquisa científica. Se trata, por exemplo, dos atrasos nas avaliações dos programas de pós-graduação, nos atrasos não vou nem dizer atraso, porque a última avaliação foi de 2016, né? O esquecimento dos periódicos, né, nacionais e internacionais a serem avaliados no Brasil, no sistema QualisCaps, né? A última avaliação é de 2016. Que estranho, né? O que aconteceu em 2015 mesmo? A Dilma foi golpeada, né? E há um desmonte claro e óbvio e ululante dentro do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? As agências de fomento não fazem apenas, tão e somente só a concessão de bolsas. O Francioli falou que os editais sumiram e apareceram agora, eu acho também estranho, porque realmente houve um sumiço de editais no Brasil nesse período pós-2015, que eu não lembro o que foi acontecer em 2015. Então, o que acontece? Essa retomada de editais também é bem estranha. Né? Deixaram para soltar os editais dos 4 anos, tudo num semestre só, né? Fazendo cientistas e cientistas brasileiros e brasileiras de trouxa. Né? Literalmente. Mas aí, gente, pega a bolsa e vota em outro, viu? Sabe, pega a bolsa, faz a pesquisa, contribui com o desenvolvimento da pesquisa científica brasileira e vota em outra pessoa que é mais negócio. E veja bem, Jefferson, quando a gente fala aí desses cortes vultuosos, né, nas agências de fomento, você está deixando ali, isso tudo é investimento social, né? Sim, sim. Porque, por um lado, imagina só, e isso talvez não esteja muito bem claro para o ouvinte, né? Para o nosso ouvinte, mas se eu tenho uma quantia que é investida em ciência, além do que você bem pontuou sobre bolsas de pesquisa, que vão fomentar aí alunos de ensino médio, alunos de graduação, de pós-graduação, fomentam também a fixação de doutores, né, através de programas de voltados para doutores recém-formados, né, pós-doutorado, fazendo com que o Brasil ele se destaque em áreas da pesquisa que durante muito tempo nós não fomos destaque. E aquelas áreas hoje que nós somos destaque, nós começamos a deixar de ser destaque porque não temos mais um fomento nessas áreas. Além disso, falamos de compras de equipamento, essas compras de equipamento que podem ser compras de equipamentos no próprio país, que fomentam ali uma indústria, além da formação de mão de obra muito bem qualificada, além da prestação de serviço, porque em muitos editais você também precisa de determinadas prestações de serviço. Então, são pessoas que estão envolvidas de forma direta ou indireta na pesquisa que simplesmente deixam de se envolver porque a gente deixa de fazer pesquisa. E aí você começa a matar tudo aquilo que está na esteira dessa possível cadeia de produção que ela se beneficia, que ela se desenvolve com a ciência. Sem falar que também é uma coisa que eu ouço muito falar, né? Por que o Brasil não faz determinada coisa? Por que nós produzimos uma commodity, vendemos para fora e nós pagamos às vezes 10 vezes o preço dessa commodity para comprar o produto acabado? Como é que a gente vai ter
um fomento a cadeias de produção que me permitam não vender a commodity, mas vender o produto acabado, o produto final, se a gente sofre um processo de desindustrialização. E tudo isso passa pelas agências de fomento, né? Que é quem vão financiar essas pesquisas para que a gente consiga, em um determinado nível, criar um métier ou criar um arcabouço, olha que palavra bonita, né? De conhecimento que nos permitam sair da universidade, sair da academia e dar um passo ali para a indústria. Eu vejo aqui, por exemplo, nós temos na própria, aqui na FAPEG, que é a agência de fomento aqui de Goiás, que você tem ali uma chamada pública recente que dá apoio a startups. Então, essas startups, essas empresas, algumas delas hoje têm um viés que não é tão tecnológico, né? Ela está ali, é uma empresa com um viés tecnológico, mas não necessariamente voltado para programação, para desenvolvimento de sistemas de informação, que era o que a gente tinha antigamente, né? Era, assim, quando as startups surgiram, era tudo nessa pegada, né? Sim, sim. E que isso dá aquele passo ali porque a gente precisa para a industrialização e que depende justamente desses editais de fomento, né? Exato. Uma outra questão está ligada a esse investimento no ensino superior. Ele retorna como lucro para a sociedade na ordem de 14,5%. O que isso quer dizer? A cada R$100 investido, retorna para a sociedade R$114,50. Esse é um estudo. As 3 grandes universidades públicas paulistas valem o que custam. Os pesquisadores Carlos Azotti, Moisés Vassalo e Eduardo Haddad, eles vão concluir que as instituições de ensino superior no Brasil, elas têm uma produtividade de 14,5%, quase 15% do que é investido retorna à sociedade na forma de capital. Então, sim, esse investimento social, né, e econômico, ele é necessário para o desenvolvimento da sociedade. Se nós esquecermos as questões de industrialização, de resolução de problemas públicos com políticas baseadas em evidências, se nós formos para um âmbito unicamente economicista, o investimento que é realizado nessas pessoas, o investimento que é realizado nessas instituições, ela tem um retorno. Então, são várias as questões que estão ligadas justamente à necessidade de se manter e valorizar as agências de fomento no Brasil. Elas impactam diversas áreas, buscam resolução de problemas públicos. Geralmente as pessoas não olham as agências de fomento como parte de uma política pública integrada, que é o que na verdade elas são, certo? Uhum. E falta aí para nós uma percepção de uma valoração, mas uma valoração no sentido afetivo do papel dessas agências de fomento. A gente tem que entender que o papel das agências de fomento está além de formar mão de obra e conceder bolsas. Elas fazem parte de uma política pública para o desenvolvimento nacional, que tem como função as ações de fomento à construção do conhecimento científico de forma estratégica, sendo útil à sociedade para responder às mais diversas crises, compreendendo a ciência na multiplicidade dos campos de saber. Olha, e aí é importante que você, nosso ouvinte, comece aí a verificar que agências de fomento você tem aí no teu estado, ver o que está se desenvolvendo, porque muitas vezes você pode ter ali uma boa oportunidade se abrindo e muitas vezes por não conhecer o papel ou a ação dessas agências de fomento acaba passando batido. E é importante também, se você não é do meio acadêmico, que você também conheça que ações são fomentadas pelas agências para que você tenha ideia do papel que a ciência, que o desenvolvimento que é trazido, né, proporcionado pelo desenvolvimento científico, que ele impacta, como ele impacta na sociedade. Bem, Francioli, então, para o pessoal que está nos ouvindo, quer conhecer mais sobre as agências de fomento, eu recomendo que vocês deem uma olhada nesses links, primeiramente, que a gente vai deixar na descrição do episódio, certo? Procurem dar uma olhada nos sites do CNPq, da CAPES, das agências de fomento locais. Se vocês forem pesquisar nas grandes plataformas, nas grandes bases centralizadas de dados, vocês vão ver
como os resultados de pesquisa, a comunicação científica tem como grande fomento as agências de pesquisa. Então, não é só uma questão de desenvolvimento nacional, é uma questão pessoal que afeta todo mundo, né? É do coletivo para o individual, do individual para o coletivo, certo? É um relacionamento orgânico que existe dentro desse sistema. É isso aí. E para você que ficou até agora, né, nos ouvindo, convido-os a entrar no nosso grupo no Telegram, cujo link está na descrição do episódio. Entra, vamos bater um papo, discutir algumas questões que são essenciais, né, de forma bem geral, sobre a nossa formação, sobre ciência, tecnologia. E, claro, sigam-nos nas redes sociais. Vamos manter uma rede de diálogo aberta e, se vocês tiverem dúvidas, encaminhem para os nossos anfitriões, né, para os nossos apresentadores. Todo mundo está aí muito interessado em interagir com todos vocês. Bem, pessoal, então é isso. Lembrando que estamos em todas as redes sociais. É só procurar a Luz do Candeeiro, também tem o nosso site. E você também pode ouvir esse programa no YouTube. É isso aí. Então, Dr. Jefferson, agradeço aí pelas palavras, fazer com que as pessoas aí entendam o que são essas agências de fomento. E muito obrigado e até o próximo episódio. Até o próximo episódio, Francioli. Tchau, tchau. Tchau, tchau.